Boa noite. Ele terminou. Daqui a alguns instantes nós vamos começar a palavra de hoje, a segunda sexta-feira da campanha Agindo Deus, quem impedirá? Com você. Vai escutando esse hino, esse louvor, que Deus sabe o tempo exato de agir. E nesta noite Deus vai falar com você, Deus vai falar comigo. E Ele está dizendo que o seu milagre ninguém vai entender. Ele sim que sabe fazer. Isso é em questão de segundos que vão entender. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus Todo-Poderoso. Você tem Bíblia aí, você vai pegando a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar na palavra em Mateus, capítulo 9, e o versículo 19 ao 22. Você que está com Bíblia aí, está com sua Bíblia, ou no celular, ou a Bíblia física mesmo. Se tiver algum aí, você já vai preparando, né? Para que a gente possa meditar nestas palavras que Deus vai falar conosco. Todos vão ouvir, vai entender. Seu milagre ninguém vai entender. Deus é que sabe fazer. Então começa a fechar os teus olhos, né? Vamos pedir a Deus nesse momento que Ele venha falar aos nossos corações. Onde você estiver, você fecha os seus olhos e vamos pedir: Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por esta oportunidade. E te pedimos, Senhor Jesus, que Tu venhas falar aos nossos corações, que Tu venhas nos ensinar, preparar nossa mente, nosso coração, para a palavra que será proclamada nesta noite, nessa segunda noite do propósito ao qual colocamos diante de Ti. Reconhecemos que somos falhos e que precisamos e necessitamos de Ti, da Tua unção, da Tua glória e do Teu poder. E sabemos que ninguém pode impedir o Teu agir. E o Senhor agindo em nossas vidas, nós conseguiremos chegar à vitória. Glória a Deus, aleluia, amém. Deus está preparando um evento para as nossas vidas. Um evento que vai mudar a nossa trajetória. Mas é necessário que nos aproximamos dele. É necessário que confiamos nele. Porque por cada um de nós, Ele foi capaz de deixar a sua glória, todo o seu poder, e morrer por cada um de nós. Amém? E hoje, Deus tem uma palavra e tem um ensinamento aos nossos corações. Deus está nos dizendo hoje que Ele vai agir em cima do que você tem nas mãos. Você vai olhar para as suas mãos e Deus vai lhe explicar. Deus vai lhe ensinar o que você vai fazer. Amém? Glória a Deus, aleluias. Pega a sua Bíblia, quem tiver Bíblia. Quem não tiver, eu vou ler e nós vamos acompanhando a leitura, a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Mateus, capítulo 9 e o versículo de número 19 ao 22, que nos diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 9, versículo 19 e o 22. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então vamos lá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou a orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Glória a Deus, aleluia.
Através dessa campanha, Deus está nos falando que ninguém pode parar o agir dele. Agindo Deus, quem impedirá? Nesta história, nesta situação, nós encontramos uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade. Então nós paramos e pegamos esse ponto. Quanto tempo você vem passando por uma enfermidade? Quanto tempo você vem passando por alguma dor, por alguma situação desconfortável? Hoje, Deus está dizendo aos nossos corações que se eu e você crermos em Jesus Cristo, crermos que Ele tem o poder de mudar a situação vai mudar. Mas é necessário que possamos entender e devemos entender alguns detalhes que através da sua palavra Jesus nos ensina. Primeiro, observando aquela mulher que há 12 anos ela estava naquela situação, observando ela por aquela enfermidade e pela cultura, ela era desprezada, ela era afastada. Tudo que ela tinha, ela buscou atrás da sua recuperação. Então ela tentou com as suas forças conseguir resolver um problema que só Jesus tem a solução. Muitas vezes nos encontramos nesta mesma situação. Estamos diante daquele problema, daquela situação, mas nos achamos tão fortes, tão poderosos, tão cheios de si mesmo, que tentamos com as nossas próprias mãos modificar, com as nossas próprias mãos mudar alguma coisa. E aí observamos que nada acontece. E aí vão passando o tempo, e cada vez que eu vou tentando com as minhas forças, eu não vou conseguindo, eu vou obtendo o mesmo resultado. Mas o exemplo desta mulher, que está na Bíblia, na palavra do Senhor, ele pode ser colocado para as nossas vidas hoje. Por quê? No versículo 19, nós vemos: e Jesus, levantando-se, seguia, e também os seus discípulos. Jesus estava caminhando. Jesus está no caminho, e os seus discípulos. Então, onde Jesus estava, cercava Jesus de uma grande multidão. Várias pessoas estavam com ele. E aquela mulher observou e viu que quem estava passando ali era alguém diferente. Ela certamente já tinha ouvido falar de Jesus. E quando observou que Jesus estava passando, ela olhou e pensou consigo mesmo: agora é a minha chance. E Deus está nos dizendo através dessa palavra que agora é o momento de você reconhecer que só Ele tem o poder, que só Ele tem o caminho e só Ele pode dar a saída. Quando esta mulher reconheceu isso, viu que Jesus estava caminhando, ela pegou e foi até Jesus. De certa forma, não era fácil ela chegar, porque a multidão andava com Jesus. Os discípulos estavam ao redor de Jesus e ela tinha que enfrentar algumas dificuldades. Não era fácil ela sair da zona de conforto que ela estava, a que ela se encontrava, porque ela ia ter que cruzar aquelas pessoas. E aquelas pessoas certamente iam olhar para ela de maneira meio assim: não, essa mulher, ela é enferma, já faz 12 anos, ela já tentou se curar e não conseguiu, deve estar cheia de pecados. Por muitas vezes, por muitas situações, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: ah, é isso, é aquilo, está passando por isso porque procurou. Nem sempre procuramos algo, nem sempre estamos numa situação a qual nós buscamos por ela. Algumas vezes a situação que você se encontra é para que o nome de Deus seja glorificado. Mas aí você para e: mas por que eu tenho que passar por isso? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe o momento certo de nos entregar algo, para que possa nos dar estrutura para suportar. Aquela mulher passou por esse tempo, e durante esse tempo ela tentou com suas forças, até chegar um momento em que ela aprendeu algo muito importante, que não era com as forças dela que ela iria conseguir chegar em algum lugar. E ela, quando percebeu isso, viu que Jesus Cristo,
tinha a solução para o problema dela. E ela foi fazendo o seu esforço, correu, transpassou aquela multidão. Certamente, deixe-me imaginar com vocês, ela estava ali tentando passar e as pessoas não deixavam ela passar. Mas ela desistiu da primeira? Não. Certamente ela tentou outras vezes. Imaginando aquela situação, ela tentou, porque a mulher tem um fluxo de sangue, a mulher com a enfermidade dessa, segundo aquela cultura, ela era afastada. Então, ela não parou na primeira tentativa. Ela não parou quando disseram não. Ela não parou quando certamente perguntaram: quem é aquele que passa? É Jesus? E muitas pessoas a ignoraram. Então, ela continuou caminhando. Caminhando, rompendo a multidão. E ela trazia consigo no seu coração que se ela apenas tocasse na orla de Jesus, das vestes de Jesus, ela seria curada. Ela creu no seu coração que Jesus tem um poder para fazer um milagre. Eu não sei qual é a sua situação, mas creia que Jesus tem o poder para fazer um milagre, para mudar a situação, e assim será. Quando ela creu no seu coração e buscou o caminho de Jesus, e buscou tocar a veste de Jesus, pela fé dela, ela foi curada. Nos fala na palavra do Senhor, no capítulo 21, no capítulo 9, versículo 21, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela alimentou no seu coração. A fé dela começou a ser germinada. A fé que tinha nela, que tinha sido muitas vezes esquecida, porque em meio à prova a gente esquece. Muitos de nós nos esquecemos de quem é que está do nosso lado. Mas hoje Deus está falando aos nossos corações que quem está do seu lado é seu amigo Jesus. É o meu amigo Jesus, e Ele está do seu lado, e Ele vai passar essa prova, Ele vai passar essa situação do seu lado, mas é necessário que você creia, é necessário que você confie nele, é necessário que você entregue totalmente ao caminho dele. Assim como essa mulher, ela foi ao caminho de Jesus, ela persistiu no caminho de Jesus, ela rompeu em meio às dificuldades o caminho até chegar a Jesus, esticou a sua mão e tocou nas suas vestes. E quando ela fez isso, algo aconteceu, porque no seu coração ela creu, e com as suas atitudes ela demonstrou. Neste momento nós podemos observar essas duas atitudes. Primeiro, ela creu no seu coração. Segundo, ela teve a atitude de persistir no caminho de Jesus até tocar as suas vestes. E a partir daí, algo aconteceu. Quando ela deixou de tentar pela sua própria força, confiou em Jesus, rompeu a multidão e tocou as vestes de Jesus, ela foi curada. Em outros evangelhos nos diz que Jesus, em meio àquela multidão, dizia: alguém me tocou. E os discípulos que estavam em volta dele: mas como, mestre? A multidão te oprime, a multidão te aperta. Como tu dizes que alguém te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Quando Jesus está dizendo isso para aquele povo que está ao redor dele, Jesus está dizendo, em outras palavras, que alguém com fé tocou nele. E tinham pessoas ao lado dele, ao redor dele, tocando, lhe espremendo, mas não tinham a fé que tinha aquela mulher. E como hoje está a sua fé? Glória a Deus, aleluia. Teve uma pequena interrupção, mas como eu ia dizendo, Jesus, quando disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, ele estava dizendo, em outras palavras, alguém com fé me tocou. Porque até então tinham pessoas que não estavam tocando em Jesus, mas não estavam precisando do milagre, não estavam tendo aquela fé que aquela mulher depositou em Jesus. E quando ela tocou, algo diferente aconteceu. No versículo 22,
do livro de Mateus, no capítulo 9, nos diz assim: Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E desde aquele instante ela ficou curada. A fé em Jesus, ela pode modificar a sua situação. Se é uma enfermidade, Jesus pode lhe curar. Se é algum problema de família, Jesus pode lhe curar. Qualquer coisa Jesus pode fazer, mas é necessário que você tome a atitude como essa mulher tomou, de crer, de confiar em Jesus, de seguir o caminho mesmo em meio à dificuldade. E no momento oportuno, Jesus, através da fé dela, operou o milagre. Glória a Deus, aleluias. Isso é que para você entender que agindo Deus, ninguém pode impedir. Quem é que pode impedir o agir de Deus? Quem é que pode impedir quando Deus quer fazer algo? Deus tinha um projeto na vida daquela mulher. E esse projeto na vida daquela mulher se cumpriu. Passou 12 anos até que ele se cumpra, mas se cumpriu. Eu não posso determinar quanto tempo algo vai acontecer na minha vida, mas eu posso determinar a minha confiança em Jesus. Porque quanto maior for a minha confiança em Deus, quanto maior for a minha confiança em Jesus, a minha situação ela vai mudar. A minha situação ela não vai ficar do mesmo jeito que estava. Quando eu estou no caminho, caminhando com Jesus, algo tem que mudar. Aquela mulher teve que se deixar algo de si, para que pudesse se encher de Jesus. E nesta noite, através deste vídeo, o que é que você precisa deixar de você mesmo para que, escute bem, o que é que você precisa arrancar de você mesmo para que Jesus venha operar um milagre na sua vida? Aquela mulher precisou perder tudo que ela tinha. Aquela mulher precisou romper a multidão. Aquela mulher precisou romper o preconceito. Aquela mulher precisou persistir no caminho de Jesus até que um milagre chegasse na vida dela. A situação ela pode ser difícil, mas o milagre de Jesus ele chega. Pode ser que hoje você não esteja vendo nada acontecer, mas se você colocar no seu coração, se você se entregar a Jesus, Ele vai mudar a situação da sua vida. E aquilo que aparentemente não tinha solução, Ele vai fazer um milagre na sua vida. Porque creia que Jesus Ele é o dono do milagre. Jesus, Ele é o único que pode fazer a diferença na sua vida. E nesta noite, você guarde isso no seu coração. E você passe isso para outras pessoas. Jesus, Ele pode mudar e Ele quer mudar a sua vida. Mas você precisa caminhar com Jesus. No Antigo Testamento, 2 Reis capítulo 4, nos conta uma história que pode ser a sua hoje. Você pode estar passando por esta situação, ou uma situação parecida com essa. Mas esses dias, essa campanha, Deus está falando aos nossos corações que através da sua fé, através das suas atitudes, Ele vai agir. Porque Ele está precisando apenas de uma posição sua. Porque Ele está de mãos estendidas. Ele está dizendo assim: eu quero fazer um milagre na sua vida. Ele está te dizendo assim: eu vou fazer um milagre na sua vida. Só confie, deixa eu fazer. Pare de agir com a sua força. Só confie, deixa eu fazer, que eu vou fazer um milagre na sua vida. Eu vou pegar a situação que está embaralhada, vou desembaralhar, pois Ele sim pode fazer. Glória a Deus, aleluias, amém. Eu saúdo a todos que estão comentando no vídeo, glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor. A segunda leitura que nós vamos fazer nesta noite se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4. Se você tem Bíblia, você pode abrir e acompanhar a leitura comigo. Se você não tem, eu vou ler, nós vamos acompanhar junto e vamos ouvir nessa segunda parte o que Deus está falando conosco. Nesta noite Deus está dizendo o seguinte,
que Ele está usando aquilo que está nas suas mãos para operar um milagre. 2 Reis capítulo 4, a partir do versículo 1, nos diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dize-me o que é que tu tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Do versículo 1 até aqui, até o versículo de número 2. No versículo de número 2, na última parte, observe o que aquela mulher diz ao profeta, diz ao homem de Deus: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele está operando neste momento com o que você tem nas mãos. Deus, através desta palavra, está dizendo para você que está ouvindo esta mensagem agora, que Ele vai operar através daquilo que tem nas tuas mãos. Que você tem que olhar para as suas mãos. Olhe e veja o que é que você tem nas mãos. Deus vai operar o milagre através do que você tem nas mãos. Aquela mulher, aquela viúva, só tinha uma botija de azeite. E a situação que ela estava, que ela se encontrava, não era uma situação fácil. A situação em que ela se encontrava, ela ia perder os seus 2 filhos, como era o costume daquela época, porque seu marido faleceu. Ela, sendo viúva, não teria com quem a cuidasse. E para pagar as dívidas, ela ia ter que deixar os seus 2 filhos por um certo tempo como escravos para pagar as dívidas. E ela não via solução. Ela olhava para um lado e para o outro, e o que é que eu vou fazer para pagar essa dívida? Ela olhava para a situação e não estava vendo a solução dela. Mas hoje, Deus está nos dizendo: agindo Deus, quem impedirá? E aquele homem de Deus, o profeta Eliseu, perguntou a esta mulher: o que tens? Ela disse: uma botija de azeite. Então ele vai instruir ela acerca do que fazer. Você vai pegar o que você tem, você vai pedir emprestado aos seus vizinhos vasilhas, mas não traga poucas vasilhas não, traga muitas vasilhas. Olha o que o poder da fé em Deus está fazendo, está começando a fazer neste momento. Você vai pegar as vasilhas. Você está entendendo? Você vai pegar as vasilhas e vai começar a preparar. Pegue as vasilhas dos seus vizinhos, não peguem poucas vasilhas, peguem muitas vasilhas. Pegue todas as vasilhas vazias, secas que você tem. E com essa botija, essa pequena botija, você vai começar a encher. Vá para o seu quarto, o seu cômodo, vá para a sua casa e comece a encher. E assim ela fez. Pediu aos seus filhos e juntou, porque Deus é um Deus de providência. E saiu juntando tudo e começou a encher. Pegou aquela botija, eu fico imaginando, conjecturando com vocês. Ela pegava a primeira vasilha e pegava a botija. E aí colocava. E aí enchia aquela vasilha. E aí ela pegava outra vasilha. E aí ela colocava. E à medida que ela ia trazendo as vasilhas e derramando a botija, ela ia enchendo as vasilhas. O processo de transferência estava ocorrendo na passagem do azeite da botija para as outras vasilhas. Se ela olhasse para aquela vasilha, para aquela botija, ela ia ver que tinha azeite. E aí ela derramava naquelas vasilhas vazias e enchia. E assim foram enchendo todas as vasilhas que ela tinha. Encheu todas as vasilhas que ela pediu emprestado. Ela confiou em Deus. Ela confiou na palavra do homem de Deus. Depositando a sua confiança em Deus, Deus vai te mostrar coisas impossíveis. Porque para Deus não existirá
impossíveis. E aquela mulher nos conta a palavra do Senhor que encheu todas essas vasilhas. E não tendo mais vasilhas nenhuma, ela disse: e agora? Eu já enchi todas as vasilhas, não tem mais vasilhas. Com uma única botija de azeite, Deus operou um milagre e encheu diversas vasilhas. As suas vasilhas, as vasilhas dos seus vizinhos. E aí ela, dizendo isso para o homem de Deus, no capítulo 7, nos diz assim: então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Esse último trecho, esse último versículo está nos falando: cessou o milagre, todas as vasilhas estavam cheias. Mas aí o que é que o homem de Deus está orientando aquela mulher? Deus proveu. Honre as suas dívidas, pague as suas dívidas e viva do resto. Não seja injusta, porque Deus é um Deus justo. Deus operou um milagre na vida daquela mulher para que ela agisse com justiça. Se ela devia algo, ela pagasse, e o restante ela viveria com seus filhos. E assim ela vendeu, pagou a dívida e viveu do resto. Com esta palavra nós podemos entender que Deus é um Deus de providência. Mas o Deus de providência, Ele é um Deus justo. E Ele nos diz: o que requeres de mim? O que é que Deus requer de você? Que você tenha fé, que você ande em justiça, que você faça o que é reto e digno diante de Deus. Porque se você fizer isso diante de Deus, Deus lhe exaltará diante dos homens. Se você se humilhar diante de Deus, se a sua confiança estiver em Deus, Deus te exaltará diante dos homens. Deus não permitirá com que falte nada. Não vai faltar o azeite na botija, não vai faltar um milagre na sua vida, mas você precisa confiar. Você precisa ver o que é que eu tenho que me esvaziar para que Deus possa encher a botija do meu coração com a paz dele. Muitas vezes saímos pelo mundo e caminhamos, experimentamos várias coisas e não deixamos Deus agir nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos esquecemos até dos milagres que Deus tem feito. Em Êxodo capítulo 16 nos fala que tempos depois do povo a qual Deus tirou da escravidão e estava direcionando aquele povo para uma terra prometida, uma terra que ia mandar leite e mel, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, eles começaram a duvidar do poder de Deus. E olha que faltou pouco tempo atrás Deus abriu o mar vermelho, pouco tempo atrás Deus permitiu com que a praga chegasse a todos os egípcios, mas não tocasse no povo dele. Deus libertou o povo dele da escravidão, e esse mesmo povo estava murmurando, estava dizendo no seu coração, muitos diziam no seu coração: é melhor que ficasse no Egito para morrer lá, porque pelo menos lá eu morrer com pão, eu morrer de barriga cheia, como é o ditado popular nos dias de hoje. Mas Deus, olhando para aquele povo: eu vou fazer diferente, eu vou operar um milagre na vida deles, eu vou mandar descer pão do céu, um maná do céu, para provar o coração deles, para provar a fé deles. E assim Deus fez. No deserto Deus cuidou daquele povo, porque não lhe faltou o que beber, não lhe faltou de comer, não lhe faltou carne. As suas vestes não se acabaram, os seus chinelos não ficavam velhos. Deus cuidou daquele povo, e mesmo em meio a todo o cuidado daquele povo, sendo cuidado por Deus, alguns deles esqueceram de Deus.
Alguns deles, mesmo com todo esse cuidado, viraram as costas e começaram a cultuar outros deuses. E aí, eles receberam a consequência dos seus atos. Eles não confiaram em Deus e receberam a paga dos seus atos. Deus está nos dizendo que apenas confia, a situação vai mudar. É necessário que apenas você confie no Deus Todo-Poderoso e Ele vai agir na sua vida. Apenas creia que Ele pode fazer um milagre e Ele vai fazer um milagre. Se esvazie de você mesmo, deixe Ele encher a... Glória a Deus, aleluias. Então, essa mensagem aqui Deus colocou no meu coração para gravar esse vídeo, né? E deixar para todas as pessoas que porventura venham a ver esse vídeo e estejam precisando desta palavra. Eu não sei porquê, eu não sei qual é o plano de Deus, mas eu confio em Deus, mesmo sem entender. Mesmo sem entender, devemos confiar que Deus tem o melhor, que Deus vai fazer o melhor. E confiar e saber que ninguém pode parar o agir de Deus. Então, guarda esta mensagem no teu coração. É necessário que você rompa a multidão e toque nas vestes de Jesus. É necessário que você olhe para as suas mãos e veja o que tu tens nas mãos, porque Deus vai operar um milagre a partir do que tu tens nas mãos. Então, nesta noite, Deus falou estas palavras aos nossos corações. E agradecemos e somos gratos a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, porque Ele não tem deixado faltar nada. Pode muitas vezes não estar do jeito que queremos, mas Deus não tem deixado faltar nada, certo? Então guarda essa mensagem no teu coração, confia no Senhor Jesus, confia nele e Ele vai te guiar por caminhos em que você nunca esperou. E você vai provar do amor de Deus. Você vai provar da providência de Deus. Fecha teus olhos nesse momento e vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te peço que tu venhas a abençoar todas as pessoas que estão vendo este vídeo, esta mensagem, para a glória do teu nome. Vai tocando, Senhor Jesus, no coração de cada um. A palavra é tua, a glória é tua, o poder é teu. Manifesta o teu poder na vida de cada um conforme a tua vontade. Concede o desejo do coração de cada um conforme a tua vontade. Que todos nós possamos entender, Senhor Jesus, que o melhor é te servir. Que devemos romper as dificuldades, tocar nas tuas vestes e seremos curados. Que todos nós possamos guardar no nosso coração que tu és um Deus de providência. Que é só olharmos as nossas mãos e o Senhor nos guiará até a nossa promessa. Que o Senhor não deixará faltar nada, mas precisamos confiar e confiar somente em Ti. A Ti devemos todo louvor, toda honra e toda glória. Para a glória do Teu nome, assim louvamos o Teu nome, já te agradecemos. Amém e amém. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus e até a próxima sexta-feira. Toda sexta-feira, durante 7 sextas-feiras, eu vou estar trazendo uma mensagem da parte de Deus, né, para os nossos corações, para a nossa meditação. Foi um propósito que eu fiz com Deus e assim eu estou executando, né, para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vão dormir em paz e amém. E Deus abençoe a todos.